الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que a paz e a sua bênção estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o selo dos profetas, o selo dos mensageiros, e que se estenda-se esta paz e a bênção até a sua família, seus companheiros e todos os que seguirem a ele até o último dia desta vida terrena. Prezados irmãos, hoje vamos falar sobre Fada'il Tawhid, as virtudes do Tawhid. A pessoa, ao ter o Tawhid, quais são as virtudes? Quais são o que ele tem por ter este Tawhid? São várias, inumeráveis as virtudes do Tawhid, prezados irmãos. A pessoa, ao ter o Tawhid, é impossível permanecer no inferno eternamente. Se tiver no seu coração uma parte dela, mesmo que seja a tamanho de um átomo, لا يمنع الخلود في النار خلودا أبديا لمن كان في قلبه شيء منه. É impossível que a pessoa permaneça eternamente no inferno se tiver algo, mesmo que seja ao tamanho de um átomo, no seu coração de Tawhid. Mas que quando este Tawhid fica completo no coração da pessoa, impede a sua entrada no inferno totalmente. يمنع صاحبه الدخول في النار بالكلية. Aquele que tiver completo o Tawhid no seu coração, será impossível a entrada no fogo infernal. Vejamos só no hadith onde o profeta sallallahu diz: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que seja impossível alguém entrar no inferno, aquela pessoa que proferiu o La ilaha illallah e praticou segundo as suas condições, pois não basta apenas proferir, mas deve praticar aquilo que exige o La ilaha illallah. Não associou divindade a Allah subhanahu wa ta'ala. Optou pelo Tawhid e yabtaghi bidhalika wajha Allah, buscando com isso o contentamento de Allah. Não fez para ser visto que é muçulmano, não fez isso para ser dito ou para receber algum prêmio ou algumas ajudas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Os que creem e não confundem sua fé com o zulmo, quer dizer, eles não acreditam em Allah e não associam divindades com ele, porque o zulmo, o shirk, faz parte dos zulmos. E eles não confundem sua fé, o Tawhid, com o zulmo, o shirk. Não misturam o shirk com o Tawhid. Esses têm a segurança e são guiados. Uma das segundas virtudes: toda obra entre as práticas e os ditos não são aceitos senão com a existência de Tawhid. Isto é, o Tawhid é uma condição necessária para serem compensadas as nossas obras. Se nas nossas obras não houver o Tawhid, o Ikhlasu Lillahi Ta'ala, fazer as coisas apenas para Allah subhanahu wa ta'ala, não seremos compensados por isso. Se a pessoa fizer o salat, mas está fazendo para ser visto com outra pessoa, então não terá recompensa do seu salat. Uma das suas virtudes também é que Deus encarregou-se de dar a vitória e o triunfo quem tiver o Tawhid nesta vida, assim como na vida do além. O poder, a nobreza, a guia, e terão sempre soluções nos seus problemas, se terão uma melhoria nas suas situações. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Por certo, Allah defende os que creem. E num outro versículo diz: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. E de Allah é o poder, e de seu mensageiro, e dos crentes, mas os hipócritas não sabem. Uma das suas virtudes também é que Deus protege os que têm um Tawhid das más coisas, do terror, do horror, neste dunya, assim como na vida do além, na vida do akhira. E que Allah subhanahu wa ta'ala dará a eles uma boa estadia, aqueles que tiveram o Tawhid.
consta um hadith relatado por At-Tirmidhi que Anas radiallahu anhu narra que o mensageiro de Deus, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, disse que Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudusi: ó ser humano, ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ó ser humano, se vieres ante a mim no dia de Qiyamah, se apareceres ante a mim no dia do julgamento com pecados que enchem a terra, o mundo, e verificar dentro disso que você não cometeu o ato do shirk, não associou a mim com nenhuma divindade, vieste com tawhid, apesar de ter seus pecados, eu te trarei o perdão em cheio, isto é, perdoarei todos os teus pecados, mesmo que sejam exorbitantes. Uma das últimas virtudes que queremos mencionar é que Allah subhanahu wa ta'ala, para aqueles que tenham o tawhid, fará com que as suas ações sejam enormes. Mesmo que tenham poucas ações, Allah subhanahu wa ta'ala multiplicará as suas ações e os introduzirá no seu paraíso. Consta no hadith: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa inna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amal. Quem testemunhar que não existe outra divindade que não merece ser adorada excepto Allah, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que Jesus é seu servo e mensageiro, e sua palavra e foi direcionada a Maria, sua mãe, e que o paraíso é algo real e o inferno é algo real, Allah o introduzirá no paraíso mesmo se tiver poucas obras. Allah subhanahu wa ta'ala irá multiplicar depois de verificar que esta pessoa teve o tawhid. Ele testemunhou que não existia outra divindade senão Allah subhanahu wa ta'ala, e praticou isso na sua vida, creu no invisível, que o Jannat existe, o paraíso também, o Jannat e o inferno existem, e que Isa é mensageiro e servo de Deus e não filho de Deus ou um outro Deus. Estas são mais ou menos as virtudes do Tawhid e são inumeráveis, prezados irmãos. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a atharahum wa iktafa, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que a paz e a sua bênção estejam com o último mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com a sua família, seus companheiros e aqueles que o seguem neste dino do Islã. Vamos falar sobre nawaqid la ilaha illallah ou ma yunaqid tawhid, o que invalida ou rompe o tawhid da pessoa, ou seja, o que tira a pessoa da religião islâmica ao proferir ou ao fazer. Primeiro, uma das coisas que invalida ou rompe o tawhid da pessoa é cometer o ato do shirk no ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala, associar Allah subhanahu wa ta'ala uma outra divindade na adoração. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por certo, Allah não perdoa que lhe associem outra divindade e perdoa tudo o que for afora isso. E diz num outro versículo, o glorioso: Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Deus diz isso falando aquilo que Isa pregava no seu povo. Por certo, a quem associa outras divindades a Allah, com efeito Allah proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo. Segunda questão, segunda coisa que a pessoa ao fizer
estará a invalidar o seu tawhid. A'adhana Allah wa iyyakum. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فإنه يكفر إجماعا. Quem criar intermediários entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala e pede a eles a intercessão, confiando neles nos seus assuntos, então esse torna-se descrente, invalida o seu tawhid, como acontece com algumas pessoas que pedem aos seus entes queridos que já faleceram que intercedam a favor deles em frente de Allah na resolução dos seus problemas. Aí vão às campas, começam a pedir: meu avô, meu pai, meu tio, vim aqui à sua campa para poder ver se pedes a Allah lá onde estás, para que a minha vida comece a andar muito bem. Estou sem emprego, estou com problemas familiares. Então isto aqui é criar intermediários, e quem o fizer isto invalidou o seu tawhid e já torna-se um kafir, um descrente. Deus diz, nos contando o que diziam os idólatras quando fossem convidados a aceitar o tawhid: innama nad'uhum liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nós estamos a pedir esses ídolos para que eles façam uma intercessão para nós lá em frente, lá perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento de que aqueles que já faleceram podem interceder a favor deles na resolução dos seus problemas. A terceira coisa que invalida o tawhid da pessoa: man lam yukaffiru al-mushrikina wa man yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum faqad kafara. Quem não achar ou acreditar que os idólatras encontram-se numa descrença, ou duvida se é ou não é uma descrença aquilo que eles fazem de adorar outros deuses, ou acha que eles estão certos também, então este tipo de pessoa também torna-se descrente e acaba de invalidar o seu tawhid. A quarta coisa, prezados irmãos: man yataqada anna hadiya hayri nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi أو أن حكم غيره أحسن من حكم محمد كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويفضلون حكم القوانين على حكم الإسلام. Quem acreditar que há algo melhor, há uma guia melhor que a guia trazida por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que há uma sentença melhor que a sentença trazida por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como aqueles que têm preferido, por exemplo, serem julgados pelas leis mundanas colocadas pelo homem acima das leis trazidas por Muhammad. Eles, em vez de optar pelas leis islâmicas, eles desprezam, preferem as leis mundanas, desdenhando as leis trazidas por Muhammad da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos dar continuidade com a quinta coisa que invalida ou rompe o tawhid da pessoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa usalli wa sallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Louvo Allah subhanahu wa ta'ala e peço a Ele que a paz e sua bênção estejam com o último mensageiro, que é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que esta paz e bênção estenda até a sua família, seus companheiros e todos aqueles que o seguiram até o último dia. Prezados irmãos muçulmanos, hoje vamos falar sobre Al-Kahanat ou Al-Arrafa. Vamos fazer um conceito, vamos falar sobre o conceito da adivinha. O que é isto de adivinha? Prezados irmãos, هو ادعاء علم الغيب ومعرفة الأمور الغائبة كأخبار بما سيقع في الأرض وأين مكان الشيء المفقود، وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. A adivinha é o ato da pessoa intitular-se ter o conhecimento do invisível, como por exemplo alegar saber o que acontecerá futuramente na face da terra, ou informar
o lugar onde se encontra algo perdido, e essa informação esta pessoa adquire, esta pessoa que é o adivinhador ou adivinho, neste caso, adquire por meio dos demônios, que ele faz uso deles como intermediários. Eles acompanham as informações do céu. Deus falou-nos acerca dessa passagem, o que realmente acontece no céu. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Informar-vos-ei daquilo sobre que os demônios descem. Eles descem sobre todo impostor, pecador, dão outiva aos demônios e sua maioria é mentirosa. Vamos explicar um pouco exatamente o que acontece, prezados irmãos, para percebermos este versículo. Os demônios são enviados pelo adivinho, neste caso, e eles vão até ao céu para poder escutar o que Allah subhanahu wa ta'ala fala para os seus anjos, o que Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos seus anjos daquilo que vai acontecer na face da terra. Então, os demônios, pela sua vez, ouvem aquela palavra da verdade e fazem chegá-la ao adivinho. E o adivinho acrescenta esta palavra que constitui uma verdade sem mentiras e, ultimamente, fala para as pessoas que forem a fazer uma consulta a ele de que isto aconteceu ou isto acontecerá, e acrescentando as sem mentiras. As pessoas acabam acreditando neste adivinho a partir daquela palavra que constitui a verdade que ouviu-se do céu. Sem dúvidas, prezados irmãos, que ninguém sabe do invisível ou do oculto excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E quem intitular-se saber do invisível ou acreditar que o adivinho ou adivinhador sabe o invisível, estará cometendo o ato do shirk, prezados irmãos, que é o maior pecado. Nas'alullah al-himayata wal-afiyah. Como também, prezados irmãos, salientar aqui que o ato do adivinhador, da adivinha constitui o shirk, porque o adivinhador faz sacrifícios aos demônios. Este adivinhador degola às vezes animais como uma cabra, uma ovelha, uma galinha, oferecendo aos demônios para que façam o quê? Para que atendam-lhe o seu pedido de ir escutar ao céu, a fim de fazer chegar a ele a informação. E que ultimamente ele vai dar a informação do céu, juntando com as suas mentiras aquelas pessoas que forem a fazer consulta a ele. Prezados irmãos, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Quem for ante um adivinho e acreditar naquilo que o adivinhador informa, achando que este homem, este adivinhador, conhece o invisível, então, consequentemente, essa pessoa que vai fazer esta consulta, achando que o adivinhador conhece o invisível, estará cometendo o ato do shirk, estará a descrer naquilo que foi revelado ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedimos a Deus que nos afaste deste mal, de irmos fazer a consulta ao adivinho. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, irmãos muçulmanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos falar sobre o Tawhid. O que significa o Tawhid? Esta é a nossa lição de hoje. التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبر وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا
وتنزيهه عن النقص والعيب. O Tawhid, em suma, é unificar. O Tawhid, em poucas palavras, é unificar Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação e no seu controle. Ele controla este universo todo, tudo aquilo que acontece nele. É acreditar que é a única divindade, é o único ser que criou tudo que existe. É acreditar, é uma crença que é Ele único que controla o que acontece neste universo. وإخلاص العبادة له, e adorar-lhe com sinceridade, adorar somente a Ele, sem atribuir parceiros a Ele. Há pessoas que atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando têm as suas aflições, suas preocupações, apresentam a uma campa, apresentam a um seu ente querido, queixando-se, pedindo que ele lhe socorra ou tire a sua aflição. Então aí não se tratará de Tawhid. Tawhid é apenas apresentar as suas preocupações a Allah subhanahu wa ta'ala, pois só Ele que poderá tirar da aflição ou resolver o seu problema. Um problema esse que ninguém consegue solucionar dos seres vivos. وترك عبادة ما سواه, a deixar de adorar a outras divindades. Isto aqui é Tawhid. وإثبات ما له من الأسماء الحسنى, aceitar os seus nomes e seus atributos. Quando se fala que Allah subhanahu wa ta'ala é o vivente, este é um dos seus nomes, seus atributos. Aceitar que Ele viverá eternamente e aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala لا تأخذه سنة ولا نوم, não toma-lhe a sonolência nem o sono. Deve acreditar nessas qualidades e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. وتنزيهه عن النقص والعيب, e crer que ele não possui nenhum defeito ou algo de falta. Não possui nenhum defeito ou algo em falta. Não passa pelo sono, não passa pelo cansaço, não passa pelo sono nem a sonolência. Este é o nosso Criador, que devemos crer nele, naquilo que ele nos informou ou informou-nos o seu querido mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim concretizaremos o Tawhid. E o Tawhid, prezados irmãos, é o propósito para o qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários profetas e mensageiros a fim de convidar as pessoas a concretizarem o Tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا لِيُوحِدُونَ. Não criei os seres humanos e os gênios senão para unificarem-me na adoração, não me atribuírem parceiros, adorarem somente a mim. Este é o objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala, ter criado os seres humanos e os gênios para poderem concretizar o Tawhid, adorando somente Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. E teu Senhor decretou que não adorais senão a Ele. Este é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar-se somente a Ele. E diz num outro versículo: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorai a Allah e nada lhe associeis. Deus decretou que não adorássemos senão a Ele, pois só Ele é que é digno de ser adorado e que merece ser adorado. O poderoso, Criador de tudo, e que tem o poder de solucionar todos os nossos problemas, e quem pode nos dar tudo o que pedimos. E os que são adorados em vez dele não têm o poder de beneficiar ao trem. Dentre os ídolos, as campas, as estátuas, os falecidos e qualquer ser, para além de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu ibadat, a sua adoração é falsa, é uma falsidade que os seres humanos criaram. Prezados irmãos, ninguém consegue dar o poder ou privar
nos deu um poder senão Allah subhanahu wa ta'ala. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Allah subhanahu wa ta'ala somente devemos adorar, pois esta é uma forma de gratidão para com o nosso Criador, que nos deu a vida e nos dá o sustento, o pão de cada dia. É Ele que nos dá. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla sha'nuhu. Assim, adorando somente a Ele, concretizaremos o Tawhid. A quinta coisa, prezados irmãos, que invalida o Tawhid da pessoa é man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi fa innahu yakfur. Quem detestar algo trazido pelo mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo que o pratique, então este invalidou o seu Tawhid, tornando-se um descrente. Allah subhanahu wa ta'ala reprimiu aqueles que acreditam numa parte do livro, aceitando outro, dizendo: atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Acreditas numa parte do livro e renegas outra parte. فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا خزي في الحياة الدنيا. Não será a recompensa desse tipo de pessoas, será senão eles terão um castigo ainda aqui pela face da terra. Assim falou Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que aceitar tudo com toda a vontade, aquilo que foi trazido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Não faz parte do crente, da conduta do crente ou a crente, quando Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro dão uma sentença, eles escolherem algo pela sua vontade. Nós devemos aceitar tudo aquilo que foi trazido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois é para o nosso bem, mesmo que a gente não esteja a perceber nesse exato momento. A sexta coisa que invalida o Tawhid da pessoa: man ista'za bi shay'in min dini rasul أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo para aqueles que zombam a religião de Muhammad ou zombam a recompensa que se fala ou o castigo que se promete para aqueles que descreem, pois com isso a pessoa invalida o seu Tawhid. E a prova disso está neste dito de Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ. Estavas zombando de Allah e de seus versículos e de seu mensageiro. لا تعتذروا. Não vos desculpeis, com efeito renegastes a fé. A pessoa, ao zombar com a religião de Muhammad, ao zombar com a recompensa que se fala do paraíso, a pessoa ao zombar com o castigo que se fala existe inferno. Então, se a pessoa zombar com essas coisas, achar que são coisas banais, são coisas que não entram na cabeça, então aí a pessoa acaba de invalidar o seu Tawhid. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala neste ayah: não vos desculpeis, com efeito renegastes a fé. A sétima coisa que invalida, prezados irmãos, o Tawhid da pessoa: a feitiçaria, a sihr. Quem fizer o sihr ou contentar-se que seja feito para ele, como é o caso de algumas pessoas ou algumas mulheres que se contentam que se faça a feitiçaria para elas, a fim de que seus maridos fiquem mais amáveis para com elas ou fiquem mais apaixonados cegamente por elas. Quem fizer isso, prezados irmãos, acaba de invalidar o seu Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre o sihr: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Allah subhanahu wa ta'ala enviou os dois anjos há tempos atrás na zona da Babilônia, e quando enviou aqueles anjos, eles sempre falavam, e ambos
a ninguém ensinaram sem antes dizer: somos apenas tentação, então não renegueis a fé. Esses anjos vieram ensinar a feitiçaria, mas era para testar. Era uma tentação que, quando ensinassem esta feitiçaria, diziam: nós fomos enviados como uma tentação, então não renegueis a fé praticando esta feitiçaria ou fazendo para uma outra pessoa. Por isso, prezados irmãos, não é permissível a pessoa fazer a feitiçaria, tampouco fazer para o trem, pois assim estará a renegar a fé. A oitava coisa que invalida o tawhid da pessoa, vamos falar mais no outro áudio. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat, wa usalli wa usallim ala an-nabiy المرسل للناس جميعا ليخرجهم من الظلمات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para o dia de hoje, prezados irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que a paz e a sua bênção estejam com o mais nobre dos profetas, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos falar sobre os tipos de tawhid. Falamos na aula passada que o tawhid divide-se. Aliás, falamos na aula passada que o tawhid significa a crença, اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة له وإثبات ما له من الأسماء والصفات. O tawhid dissemos que é a crença na existência de um único ser, que é Allah subhanahu wa ta'ala, existência de um único ser, de um único Senhor. Ele é o Senhor do mundo, é Ele que criou tudo. E adorar somente a Ele com sinceridade, sem atribuir parceiros a Ele. وإثبات ما له من الأسماء والصفات, e aceitar e crer nos seus nomes e nos seus atributos. Quando se diz que Deus é Hayyu, vivente, vive eternamente, devemos crer e aceitar isto. Não podemos perguntar: Al-Qayyum, Deus é um ser que não passará pela morte. Devemos acreditar nesses seus nomes e dos seus atributos, prezados irmãos. E o tawhid tem 3 tipos. O primeiro tipo é o tawhid al-rububiyya. O tawhid al-rububiyya, que significa ifradullahi bi af'alihi bi an yu'taqad annahu wahdahu al-khaliq li jami'il makhluqat, kama qala ta'ala: Allahu khaliqu kulli shay. O tawhid al-rububiyya significa unificar Allah subhanahu wa ta'ala nos seus atos, nos seus afazeres. Acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é Ele sozinho que criou, é Ele sozinho, é somente Ele que controla todo o universo, não existe outro ser que tenha esta capacidade. E crer que só Ele sozinho criou este universo e tudo quanto existe dentro dele. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Allahu khaliqu kulli shay. Allah é o criador de tudo o que existe. E crermos também que é Ele sozinho, que é somente Ele quem sustenta todos os seres vivos, todos os seres humanos, assim como os animais. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. E não há ser algum na terra sem que seu sustento impenda a Allah subhanahu wa ta'ala. E crer que Ele é soberano dos soberanos e que controla todos os assuntos do mundo. نعتقد بأنه مالك الملك والمدبر لشؤون العالم كله.
E temos a crença que ele quem dá a categoria a quem quiser e priva de quem quiser. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. Diga, ó Allah, soberano dos soberanos, تؤتي الملك من تشاء, dás a categoria a quem te apraz, وتنزع الملك ممن تشاء, e privas a categoria de quem quiseres. Este é o nosso Criador, e este é o sentido de Tawhid al-Rububiyyah, a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Criador, crer que Allah subhanahu wa ta'ala é o único sustentador. E não basta ter apenas este tipo de Tawhid, porque mesmo o povo Quraishita, os habitantes de Meca, tinham esta crença de Tawhid al-Rububiyyah, tinham esta crença que Allah é o Criador, Allah é o sustentador. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Se você perguntar ao povo de Meca quem criou os céus e as terras, eles dirão é Allah. Não basta ter este Tawhid Rububiyyah, a crença na existência de um único Criador, a crença na existência de um único sustentador, pois é necessário que a pessoa tenha o Tawhid al-Uluhiyyah, o Tawhid, a unificação na adoração e a unificação nos nomes de Allah e nos seus atributos. E disso falaremos numa aula adiante, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل نحمده سبحانه ونشكره ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, louvo Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que enviou para nós o melhor livro e que também fez-nos dos melhores entre as nações. Somos uma nação que orientamos, convidamos aos outros para a prática do bem e proibimos ao outro a prática do mal. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que a paz e a sua bênção estejam com o último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio nos ensinar, nos tirar das trevas da perdição para a luz do Islã. Prezados irmãos, vamos falar hoje sobre os tipos de feitiçaria, aqsam al-sihr. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. O mensageiro de Deus disse no hadith narrado por Imam Ahmad: na verdade, o otimismo excessivo devido às vozes que a pessoa ouve dos pássaros e as linhas traçadas pela terra e a crença nos maus augúrios por ver algo ou ouvir alguma coisa, essas todas crenças fazem parte da feitiçaria. Prezados irmãos, neste hadith o profeta Muhammad quer nos informar que são vários tipos de feitiçaria. Há que a feitiçaria a partir da crença nos maus augúrios, como os árabes tinham o hábito, ao passarem um pássaro do lado esquerdo para o direito, eles acreditavam que ele vinha dar sinal ou vinha informar que alguma coisa de mal iria o encontrar pela sua frente, que acabavam por cancelar a viagem se estivessem com o propósito de viajar. Então, há várias questões de feitiçaria, há vários tipos de feitiçaria. Então, a feitiçaria resume-se em a pessoa definir que sabe o invisível, aquilo que acontecerá posteriormente, enquanto ninguém sabe do invisível senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas crenças nos maus augúrios que há alguma coisa de mal que acontecerá, o optimismo excessivo devido às vozes dos pássaros, tudo isso faz parte da feitiçaria. Como também Ibn Abbas radiyallahu anhu narra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man iktabasa shu'batan min an-nujum faqad iktabasa shu'batan min as-sihr, zada ma zada." Quem aprender algo da astrologia,
então esse considera-se que aprendeu um ramo da feitiçaria ou da magia. De toda vez que ele for aprender, terá o pecado por isso. De salientar aqui que há algum conhecimento da astrologia que é benéfico e que não é proibido na Sharia, como é o caso de a pessoa ter o conhecimento sobre os astros para poder saber a entrada da hora do Salat a partir da lua, do sol e das estrelas, como também saber a direção do Qibla. E quanto àquilo que é proibido, é aquilo que algumas pessoas tinham e têm de interpretar ou conjecturar que haverá a subida de preços e tentar associar os acontecimentos da Terra a partir dos movimentos dos astros. Querem dizer que neste ano haverá muita morte, neste ano haverá problemas sérios disto e daquilo por causa daquela estrela ali movimentou-se para outro local. Então isto é que é proibido, prezados irmãos, no conhecimento da astrologia. E no hadith narrado por Abu Hurairah radhiyallahu anhu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad ashraka." Quem fizer um nó na corda e seguidamente soprar nele, então este está fazendo uma parte da magia, e quem faz a magia incorre no ato do shirk. Deus diz: "Wa min sharri nafathati fil 'uqad." Procura o refúgio de ti, ó Allah, contra o mal das sopradoras dos nós. É também uma parte da feitiçaria, da magia, em que o feiticeiro usa os nós quando estiver muito distante do enfeitiçado ou da pessoa que deseja fazer o encantamento ou provocar um encantamento e o feitiço para ele. Ele leva algumas nós de cordas e sopra nele, pedindo ajuda aos gênios, aos demônios, para poder dar efeito ao seu feitiço. Então, este também é um tipo de feitiçaria ou de magia, prezados irmãos. Como também existe um outro tipo de feitiçaria chamado Ashabada, por onde o feiticeiro cria uma imagem nos olhos das pessoas, diferentemente da realidade do objeto, como aconteceu com os feiticeiros de Faraó na era de Musa alayhi salam, na era do profeta Moisés. Eles trouxeram suas varas e as suas cordas, mas quando lançaram para o chão, pareciam as cordas e as varas pareciam enormes serpentes. Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos sobre isso: فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Eis as suas cordas e suas varas que, por magia, lhe pareciam colear. Verificamos aqui que, na história de Moisés, que eles lançaram as suas cordas e suas varas que pareciam, nos olhares das pessoas, pareciam grandes cobras ou grandes serpentes a colearem, enquanto que realmente tratava-se de meramente de cordas e varas. Prezados irmãos, este também é um tipo de feitiçaria. Então são vários tipos de feitiçaria, como dissemos, todas essas divisões, todos esses tipos de feitiçarias que mencionamos fazem parte da descrença, kufr e shirk billahi subhanahu wa ta'ala, que todas elas não são permissíveis à sua aprendizagem. E esta é uma questão que falaremos mais no áudio seguinte, sobre a sentença, o hukmu da aprendizagem do feitiço. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.